Olá, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre escolhas. E vou começar contando para vocês uma história. Tá? Talvez alguns de vocês até já tenham visto isso. Ela se chama A Árvore Confusa. Tá bom? Deixa eu dar um minutinho aqui, porque por mais que eu tenha silenciado, esse negócio não para de apitar aqui, né? Vamos falar a verdade, né? Essas redes sociais nossas e o WhatsApp, uma série de coisas, é o tempo todo aqui. Tem que ser isso, deixa mais silencioso ainda, não foi o suficiente. Então vamos lá. Árvore confusa. Havia um jardim muito bonito. Nesse jardim haviam, como chama, laranjeiras, pessegueiras, árvores frondosas, bonitas, que davam flores, outras que davam frutos, né, macieiras, e também havia um jardim cheio de flores, margaridas, rosas. Apenas uma árvore, uma única árvore, não resplandecia, não tinha brilho, não tinha flor, não tinha fruto, estava entristecida no meio daquele jardim. E daí as outras árvores sempre diziam o seguinte: vamos, se movimenta, seja alguém, né, diziam para a árvore. E a árvore simplesmente dizia assim: eu não sei dizer o que eu sou. Então a macieira dizia, né, tentava levar ela para o lado dela, dizia assim: pense que você é uma macieira e você vai dar lindas maçãs. As maçãs são suculentas, e assim apresentava todas as vantagens de ser uma macieira. Daqui a pouco vinha a laranjeira e usava os mesmos tipos de argumento também, e também acabava não persuadindo ali aquela árvore. A roseira dizia o seguinte: não, quem sabe você consegue se transformar numa roseira, olha como são lindas as rosas, como as pessoas gostam de roseira. No entanto, ela continuava entristecida, até que numa noite, uma coruja apareceu naquele jardim, e a coruja perguntou para a árvore por que ela estava tão quieta, tão entristecida ali. E ela disse assim: eu não sei quem eu sou, eu não sei para quem eu vim, né? O sentido da minha existência aqui. E daí, quando ela terminou de falar isso, a coruja disse o seguinte: olhe para dentro de você, olhe quem você é, olhe as suas raízes, olhe o seu tronco, né? O que você vê quando você olha para ela? Daí ela foi dizendo: eu vejo que eu sou uma árvore robusta, e assim até que ela se descobriu como uma figueira, né? E quando ela se descobriu como uma figueira, ela percebeu todas as vantagens em ser uma figueira, né? Uma árvore frondosa, que dava uma bela sombra, que poderia proteger outras árvores do sol, poderia proteger pessoas do sol, e assim, então, ela encontrou o seu caminho. Então, muitas pessoas, elas estão na vida mais ou menos como estão essa árvore, né? Meio perdidas, né? Realmente, para que eu vim, né? Apesar de ter os seus talentos, de ter suas, como que chama, suas expertise, seus conhecimentos, no entanto, não sabem para que vieram, né? Não sabem para que estão aqui, né? Então, por que eu falei isso, né? Eu falei isso porque isso tudo tem tudo a ver com relação de propósito, tem muito a ver o que faz sentido para mim, me entender um pouquinho mais. Na semana passada eu falei sobre 6 dicas que ajudam para fazer a escolha certa. Hoje muitas pessoas fazem escolhas equivocadas, e daí essas escolhas equivocadas levam à frustração, leva a pegar um caminho mais tortuoso para você atingir uma carreira, escolher algo que você se dê bem, ainda mais nesse momento que muitas pessoas estão repensando muitas vezes a carreira, porque às vezes estavam na sua carreira e não estavam muito felizes, não. Mas às vezes por acomodação, a gente atua muito por acomodação, fica naquela profissão fazendo aquela mesma coisa, e daí realmente quando vê, bate, né, aquele momento em que o externo te impulsiona, te empurra, e daí então você se pergunta: o que eu posso fazer? Né? O que eu posso, o que eu mais posso ser? Muitas pessoas têm uma ilusão também de que nós só nascemos para fazer uma coisa, e no entanto a gente tem habilidades, talentos, motivações, interesses para mais de uma profissão,
tá? Não se surpreenda com isso. Para mais de uma profissão e até para mais de uma carreira na mesma profissão. As pessoas às vezes têm uma ideia de assim, não, eu só sei fazer isso, eu só tenho talento para fazer uma determinada coisa. Não, não é, tá? Nós temos habilidades, motivações, interesses para fazer mais de uma, 2, 3, 4 profissões às vezes, ok? Então você só precisa conhecer, né? Conhecer e seguir nesse caminho. Então vamos lá, algumas pessoas mandaram algumas perguntas falando sobre a questão aí de transição de carreira, outros perguntaram sobre a escolha para os jovens, então eu vou respondendo aqui algumas perguntas, né? A Antônia, por exemplo, ela falou assim que como que a gente lida com essa questão do jovem, né? É diferente para o jovem escolher uma carreira, já que ele não tem experiência profissional nenhuma, ele não conhece o mercado, é diferente de um adulto que está querendo transitar para uma outra carreira. Como que é para o jovem? A questão do jovem, ela é diferente realmente para o adulto, porque o jovem ainda tem as questões de maturidade, ele não está com aquela maturidade nem física, nem emocional, nem psicológica. Então, realmente, como você vai lidar com o jovem, trabalhar com o jovem, é diferente do com o adulto, que ele já tem uma noção melhor de mercado de trabalho, de salários, de possibilidades, né? Então, é mais fácil para o adulto ele ter uma noção mais realista com relação a profissões. Mas isso não significa que ele se conheça o suficiente para fazer uma escolha mais assertiva, porque ele, em algum momento, ele se depara com, não é isso que eu queria, quero fazer uma outra coisa, quero atuar em outra profissão, ou até mesmo dentro da mesma profissão, atuar em outra carreira. Então, ele às vezes não se conhece o suficiente para saber exatamente quais são as suas possibilidades, né? Quais são os possíveis caminhos que ele pode adotar, que ele pode seguir. Então, tudo depende do quanto ele tem de autoconhecimento. Quanto que você tem de autoconhecimento? Você já se perguntou nisso? Você tem uma noção clara de quais são as tuas motivações, os teus interesses, os teus valores? Então, isso é importante você saber. Então, para o jovem, você tem que, além do jovem conhecer tudo isso sobre si mesmo, ver como está a sua maturidade, porque se ele estiver muito imaturo, forçar uma escolha não vai ser nada bom. Vai ser frustrante para os pais, vai ser frustrante para o jovem. Então, o jovem, a questão é como está a maturidade dela. É possível você saber como é a maturidade? Sim. Você pode, tem testes que você pode usar, podem ser por meio de entrevistas, você pode identificar como está a maturidade do jovem, ok? A Flávia perguntou de uma idade mais adequada, né, para você fazer a escolha profissional. Eu não diria que tem uma idade mais adequada. Volto a dizer que é uma questão de você ver o quanto o jovem está maduro para isso. Tem jovens que estão mais maduros mais cedo, outros demoram um pouco mais para atingir essa maturidade. Então, dizer uma idade, olha, 18, 19, 20, 21, é muito difícil, porque vai depender mesmo de cada jovem, tá? O ideal é você procurar uma ajuda quando você está muito confuso, você realmente não tem uma ideia, ou quando você tem uma única ideia de uma outra profissão, uma única profissão e quer validar. Será que é isso mesmo? Será que não é uma ideia mais romântica, né, dessa profissão? Me deixei influenciar aí por uma profissão. Será que é isso mesmo? Será que ela tem realmente... eu tenho talento para isso, eu tenho habilidade, será que é por esse caminho mesmo? Então é bom você procurar, porque às vezes você é influenciado por outras pessoas e vai descobrir mais tarde que você perdeu só tempo e dinheiro, né? Às vezes meses numa faculdade e realmente não é aquela faculdade, ou às vezes você paga uma pós-graduação, paga um curso de especialização e depois não é aquilo que você queria. Então você perde tempo, você perde dinheiro e depois no final, o que é pior, você está frustrado porque não era bem aquilo. Então procure sim a ajuda de um profissional, né?
E assim, tanto para o jovem quanto para o adulto, em qualquer momento você pode redirecionar sua carreira. Basta você realmente ter este autoconhecimento e fazer muito planejamento. Porque às vezes o que as pessoas querem também é um passe mágico, né? De mudar para uma outra carreira, de mudar para uma outra profissão, ou às vezes até os jovens mudar para um outro curso, e daí também fazem novamente uma escolha aleatória. Ou seja, como se pegasse aí como se fosse um sorteio, né? Um bingo, né? Tira lá um número e voa para aquela profissão. Isso é muito frustrante depois, quando você não está na direção certa. Então, o ideal realmente é você procurar essa ajuda aí, né? Explorar bem essa porta. Eu vou contar um caso aqui de uma jovem, né? Que ela, primeiro, inicialmente, ela pensou numa carreira na área de biológicas. Começou o curso, viu que ela gostava daquilo, mas aquilo não com profissão. Porque uma coisa é você gostar de uma determinada... Por exemplo, gosto de animais, então você é veterinário, eu posso gostar de animais e não tem nada a ver com veterinário. Né, de cuidar do que a rotina de trabalho de um veterinário, o que um veterinário faz no dia a dia, os tipos de procedimento que ele vai ter que fazer, com que tipo de objetos de trabalho, o tipo de rotina de trabalho que ele tem, o quanto ganha um profissional, quantas horas trabalha por dia, como que é o ambiente. Então, essas são perguntas importantes de se fazer. Então, o fato de gostar de uma coisa não é o suficiente para a escolha de uma profissão. Tá? Então, você tem que realmente investigar quem você é, e também fazer um planejamento, né? Fazer uma pesquisa e um planejamento das suas ações. Né? Tanto se você é um jovem, quanto se você vai redirecionar a sua carreira. Porque para essa transição de carreira, você precisa se preparar financeiramente durante um tempo para essa transição, e precisa também ver que pré-requisitos você precisa para ir para essa outra carreira. Línguas, um curso... pode ser um pré-requisito, o que precisa para eu entrar nessa profissão? Fortalecer meu networking, às vezes é esse networking, para que as pessoas saibam que você está querendo ir para essa área e podem te dizer sobre vagas que vão surgir nesse outro mercado. Bom, vamos lá um pouquinho falar sobre outras perguntas que foram feitas aqui. Então, Flávia, acho que eu respondi para você. Agora, a Célia falou se em 10 ou em 8 ou 10 sessões são suficientes para você se conhecer. Veja bem, eu vou dizer de como eu atuo. Eu trabalho com 10 a 12 encontros, sessões, tanto para o coaching de carreira quanto para o projeto Vocação em Ação. Né? Eu acredito que é um número mais adequado aí. Né? E, assim, pressionar um jovem para a escolha não é a saída, né? Pressionar um jovem para a escolha realmente não é. Se ele não está maduro, vamos tentar outras coisas, ele fazer outros cursos, trabalhar profissionalmente em alguma atividade, envolvê-lo em algumas coisas que ele acredita ter interesse, para que realmente ele veja se aquilo faz sentido para ele. Antes de pagar meses de faculdade, meses de um curso. Eu já vi pessoas, por exemplo, que foi fazer um curso caríssimo de culinária, né, porque achava que era essa área, e daí gastou muito nesse curso e viu assim, que gostar de cozinhar não significava querer ser um chefe de cozinha. Era um rapaz que gastou uma fortuna fazendo um curso desse e depois viu que não tinha nada a ver com ele. Então, assim, antes de já arriscar todo o seu capital, o dinheiro dos pais, o seu próprio capital numa coisa, faça uma experiência de conhecer profissionais que atuam nessa área, tente entender qual que é o ambiente de trabalho dessas pessoas antes de você investir tempo e dinheiro nisso, ok? E eu acho que respondi mais ou menos todas essas perguntas aí de todos aí. Espero que eu tenha ajudado, né? E vou terminar. Então, até mais. Até um próximo vídeo.